A família Culkin é uma prova de que o estrelato infantil pode ser uma maldição. O filme de 1990, Esqueceram de Mim, foi a comédia de maior bilheteria de todos os tempos no território norte-americano por algumas décadas, segundo a revista Forbes. Isso fez de Macaulay Culkin, de 10 anos, uma grande estrela e transformou seus pais em milionários da noite para o dia. Mas a sua família experimentou o lado sombrio desse sucesso, resultando em intensas disputas judiciais e complicadas relações familiares. Juntamente com os problemas de muitas estrelas infantis, incluindo o próprio amigo de Macaulay, Michael Jackson, as provações e tribulações da família Culkin levantam questões sobre a ética do estrelato infantil, questionam o verdadeiro preço da riqueza e do status de celebridade que tantas pessoas idolatram e perseguem. Macaulay Culkin e seus 6 irmãos cresceram em um apartamento apertado em Nova York, com todos dividindo um mesmo quarto. Sua mãe, Patricia Bentrup, trabalhava em um serviço de atendimento telefônico para uma agência de elenco teatral, enquanto seu pai, Kit, trabalhava em uma igreja católica, o que permitia aos irmãos descontos nas taxas da escola paroquial, de acordo com o relato de Kieran Culkin para o The Hollywood Reporter. Billy Hopkins, o diretor de elenco que deu a Macaulay seu primeiro papel, disse à revista New York: "Eles eram tão pobres que tive que usar meu próprio dinheiro para garantir que ele chegasse e voltasse do ensaio." Macaulay rastejava sob as arquibancadas do teatro para procurar troco que havia caído do bolso das pessoas. Ainda assim, os pais trabalhavam duro para dar aos filhos uma aparência de vida familiar normal. Essas coisas mantiveram todos unidos por vários anos, antes de o pai capitalizar seus filhos e, consequentemente, Macaulay começar a ganhar milhões. Em uma entrevista para Joe Rogan no YouTube, o ator disse que não tinha nada a dizer sobre sua própria carreira. "Eu nunca escolhi os projetos. Meus pais basicamente os escolheram para mim." Kit Culkin trabalhou muito duro para seu filho, uma estrela infantil, mas seus problemas com Macaulay aconteceram e foram muito além do dinheiro. O ator disse ao podcast WTF de Marc Maron que seu pai era um homem mau, abusivo e até mencionou que tinha cicatrizes. Quando ele tinha 9 anos, Kit deixou seu posto de sacristão em uma paróquia católica para se dedicar a ele como empresário. 3 anos depois, em 1993, a revista Premiere nomearia Kit Culkin uma das 50 pessoas mais poderosas de Hollywood. Logo, ele também se tornou uma das pessoas que despertavam mais receio na indústria cinematográfica. Kit era déspota e implacável com os estúdios, exigindo cada vez mais dinheiro e controle criativo sobre os filmes de que o filho participava. Isso foi em parte a causa por que Macaulay decidiu se afastar da atuação. Em uma extensa reportagem ao jornal The New York Times, o produtor Arnon Newsham denunciou o assédio, a extorsão e a chantagem que o pai vinha exercendo sobre o filho havia meses. Há alguns anos, Macaulay também revelou que seu pai tentou ser ator em sua juventude. "Tudo o que ele tentou fazer na vida, eu me destaquei antes dos 10 anos de idade." Macaulay até escreveu uma carta para ele, que foi apresentada em seu livro de 2006, intitulado Júnior. "Querido pai, não precisava ser assim. Poderíamos ter continuado pobres. Você me mostrou que era ter medo. Você machucou muitas pessoas, sabe? Você fez muita gente chorar. Você fez minha mãe chorar." A mãe dos irmãos Culkin, Patricia Bentrup, também detalhou o reinado de terror do marido em depoimentos judiciais depois que eles se separaram, afirmando que Kit era infiel e que a socou enquanto ela estava grávida, o que resultou em hematomas e olhos roxos. Além da briga pela custódia dos filhos, havia também a questão de administração de suas carreiras cinematográficas. O casal não tinha renda própria nem patrimônio, viviam dos 15% que tiravam dos salários dos filhos. A fortuna de Macaulay era estimada em 17 milhões de dólares, e tanto o pai como a mãe se recusavam a lutar pela custódia e a representação profissional como causas separadas. Kit Culkin foi empurrado para a atuação infantil por sua mãe, mas foi sua irmã mais velha que alcançou um nível mais alto de sucesso. Décadas depois, ele tinha sua própria família e precisava de dinheiro. A vizinha da família era gerente de palco de uma companhia teatral que precisava de um ator mirim, e Macaulay Culkin tinha a idade e o sexo certo para o trabalho. "Nós éramos muito pequenos para dizer não. Nós realmente não sabíamos o que queríamos naquele estágio", disse Kieran Culkin ao jornal Irish Times em 2003.
Macaulay seguiu após Esqueceram de Mim, com o sucesso de 1991, Meu Primeiro Amor, e a sequência de 1992, Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Por todas as contas, 1994 deveria ter sido um grande ano para a estrela adolescente, mas acabou sendo exatamente o oposto. Acertando as contas com papai foi uma grande decepção nas bilheterias. Não foram apenas os produtores que não se divertiram com o desempenho desta comédia. Os críticos faziam fila para falarem mal do filme. E infelizmente Riquinho seguiu o mesmo caminho. E as críticas não foram gentis com Macaulay, a estrela titular. A questão era, ele tinha um futuro como ator depois disso? Olhando para trás em sua infância, Macaulay Culkin disse à revista New York que se lembrava de um dia dizendo ao pai que queria trabalhar menos, mas não era ouvido. Em 1994, ele parou de atuar quando tinha 14 anos. Em entrevista ao programa The Early Show, Macaulay disse: "Eu estava tão cansado. Eu queria uma pausa por um longo tempo e ninguém estava ouvindo. Quando eu estava em uma posição onde eu poderia ir embora, eu simplesmente saí." O ator também se lembrou de querer uma infância mais normal e implorar ao pai para deixá-lo voltar para a escola. "Eu estava dizendo, não tenho um ano inteiro de escola desde a primeira série." Este pedido, como muitos outros, entrou em um ouvido e saiu pelo outro. Então, Macaulay decidiu que começaria um novo capítulo de sua vida e seria apenas um garoto normal no ensino médio. Pelo menos esse era o plano. Após a batalha judicial entre seus pais, Macaulay Culkin, já um adolescente, decidiu buscar o controle de suas finanças. "Aprendi a ler documentos do tribunal aos 14 anos", disse ele à revista New York de 2006. Ele entrou com um processo para remover seus pais como seus guardiões legais, e sua fortuna de 17 milhões de dólares acabou sendo colocada nas mãos de um contador da família, até ele completar 18 anos. Depois disso, ele comprou um apartamento de 465 metros quadrados em um bairro boêmio de Nova York, onde se refugiou e dedicava dias inteiros ao que mais gostava de fazer antes de ser uma estrela de cinema: assistir a disputas de luta livre e andar de skate. Aos 17 anos, casou-se com a atriz Rachel Miner, de quem se divorciaria 2 anos depois. Diante desse cenário, seu pai desistiu da ação e parou de brigar pela custódia. Eles não voltaram a se falar depois disso. Como a estrela de Esqueceram de Mim, o jovem Macaulay era constantemente bombardeado com câmeras e multidões. Aos 12 anos, enquanto se trocava no set de Esqueceram de Mim 2, centenas de pessoas começaram a sacudir seu trailer, aterrorizando. Inúmeros acontecimentos como esse geraram nele paranoia. "Isso foi demais para mim lidar. Eu não tinha amigos. Eu era uma daquelas crianças que se trancam em um quarto e se afogam na televisão", disse Macaulay ao jornal The Guardian. Em outra entrevista em 2001, ele disse: "É difícil para mim lembrar de uma época em que as pessoas não estavam olhando para mim por uma razão ou outra. Quando eu tinha 9 anos, fui reconhecido usando uma máscara de esqui apenas pelos lábios. Eu não conseguia me esconder do mundo de jeito nenhum." Kieran Culkin não alcançou o mesmo nível de fama de Macaulay, mas percebeu o preço que isso causou a seu irmão mais velho. "Acho que as pessoas inteligentes e com a cabeça no lugar, que experimentam a fama direta ou indiretamente, não a querem. Entre minha felicidade pessoal e o sucesso, escolho a primeira, sem dúvida", disse Kieran à revista Vanity Fair. Em setembro de 2004, Macaulay, com 24 anos, foi preso em Oklahoma com 17 gramas de maconha e 16 miligramas de medicamentos prescritos para tratar ansiedade e convulsões, o que levou o público a temer pelo ator. Tudo indicava que seria o mais recente caso de astro infantil incapaz de se recuperar quando adulto. Em 2005, ele teve que testemunhar no julgamento de seu amigo Michael Jackson por abuso sexual de menores de idade. Macaulay conheceu Michael em 1988, quando o garoto se apresentava no balé de Nova York e o cantor foi aos camarins acompanhado por Donald Trump. Em seu depoimento, ele negou ter sofrido qualquer tipo de toque inadequado por parte do cantor e reconheceu que ele e seus irmãos costumavam dormir na mesma cama com Michael, mas totalmente vestidos, com a porta destrancada e seus pais no local.
Ele também afirmou que depois de completar 14 anos, parou de visitar o rancho do rei do pop. Em entrevista à revista New York em 2001, Macaulay falou sobre sua amizade com Michael. Tivemos experiências muito semelhantes na infância. Michael ainda era uma criança. Eu ainda sou uma criança. Nós dois vamos ter cerca de 8 anos para sempre em algum lugar, porque nunca tivemos a chance de ter 8 anos quando realmente tínhamos. Isso é meio que a parte bonita e amaldiçoada de nossas vidas. Após o julgamento em que Macaulay Culkin procurou o controle de suas finanças em meados da década de 1990, Kit Culkin, seu pai, desapareceu. Mas primeiro, ele roubou todas as recordações de filmes de Macaulay, incluindo figurinos e fotos. Ao desaparecer, Kit estava essencialmente saindo da vida de Macaulay para sempre. Em 2001, ele estava falido e morando em um apartamento de 2 quartos no Arizona com sua nova parceira, que disse à revista New York que Kit às vezes se trancava em um quarto para assistir aos filmes de seus filhos. De acordo com The Hollywood Reporter, ele viajou para ver Kieran Culkin em uma peça teatral em 2014. O homem estava em um estado físico lamentável depois de ter sofrido um derrame cerebral, algo que não comoveu o ator. Kieran colocou o nome de seu pai na lista de convidados e o cumprimentou nos bastidores. Era a primeira vez que eles se viam em 17 anos. Depois do encontro, não voltaram a se falar. Falando agora sobre os irmãos Culkin, são 7. Shane, Dakota, Kieran, Kim, Christian, Rory e Jennifer Adamson, uma meia-irmã por parte de pai. Naturalmente, alguns irmãos de Macaulay tiveram trabalhos na atuação, já outros não. Os dois mais conhecidos são Kieran e Rory. Kieran, nascido em 1982, apareceu ao lado de seu irmão em ambos os filmes Esqueceram de Mim, como primo mais novo de Kevin McAllister, Fuller. Fuller, bebe devagar, menino! Kieran continuou a atuar ao longo de seu crescimento, aparecendo em filmes como Pai da Noiva 1 e 2, bem como Ela é Demais e Regras da Vida. Ele deu uma pausa na atuação em meados dos anos 2000, mas em 2010 estava de volta à cena com Scott Pilgrim contra o Mundo. Em 2020, ele ganhou uma indicação ao Emmy de melhor ator coadjuvante em série dramática por sua atuação em Succession, da HBO. Já Rory, nascido em 1989, também atuou quando criança, fazendo sua primeira aparição ao lado de Macaulay, no filme O Anjo Malvado, de 1993. A partir daí, ele apareceu no filme Conte Comigo, de 2000, e ao lado de seu irmão Kieran, em A Estranha Família de Igby, de 2002. Seus trabalhos incluem Pânico 4, Rick, Columbus e Lord of Chaos. Recentemente, podemos vê-lo como Joel Schumacher na série da Netflix Houston. Vale mencionar que os irmãos Culkin tiveram perdas. Em 2000, a meia-irmã Jennifer Adamson morreu de overdose de drogas. Em 2008, Dakota Culkin foi atropelada por um carro. Ela morreu mais tarde de traumatismo craniano, de acordo com o site TMZ. Kieran disse ao The Hollywood Reporter em 2021 que Dakota era a pessoa mais engraçada da família, acrescentando: "Cada um de nós lidou com sua morte de maneira muito diferente." Macaulay, por sua vez, homenageou a irmã, dando o nome dela à sua filha, nascida em 2021. Passado as provações, Macaulay, que já tem 42 anos, acabou seguindo em frente. Ele tentou a sorte como autor, lançando seu livro de 2006, intitulado Júnior. Começou uma banda chamada The Pizza Underground, um ato de tributo à banda Velvet Underground, e até voltou a interpretar Kevin McAllister em campanhas publicitárias. Ele diz que todos os dias, dezenas de desconhecidos lhe pedem que coloque as mãos nas bochechas, como fazia no pôster de Esqueceram de Mim, um pedido que sempre recusou gentilmente. Thank you. It was nice. Hoje em dia, o ator, pai de Dakota de 1 ano, fruto do relacionamento com a atriz Brenda Song, se considera aposentado. Ele tem um canal no YouTube chamado Bunny Ears e mora em um apartamento em Nova York que comprou aos 19 anos. Apesar da reclusão, os fãs do ator podem acompanhá-lo de volta às telas na 10ª temporada da série American Horror Story.